Graças a Deus, meus irmãos, Deus abençoe sua vida. Eu já vou te pedir um favor. Curta, comente algo aí, dê um bom dia, boa tarde, boa noite. Me fale aí alguma coisa. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá bom? Vamos lá. Nós estamos lendo o Evangelho de João, capítulo de número 6. Você vai se lembrar, tá bom? Você que está acompanhando, capítulo de número 6. E aqui Jesus multiplica os pães. Aqui Jesus anda sobre as águas e aqui começa toda uma discussão sobre pão, tá bom? Isso aí você vai se lembrar. Já falei isso aqui com você. E é importante, isso é importante você saber o contexto onde você está lendo, para que você realmente entenda o que está acontecendo. Vamos ser fiéis às Escrituras, vamos procurar nos submeter às Escrituras, tá bom? Muitas pessoas pegam aqui um versículo, tudo aquele que tá pronto. Todo aquele que o Pai enviar a mim, aí tiram uma conclusão em cima disso aqui, sendo que nós temos todo um contexto sendo tratado aqui e nós precisamos respeitar, tá? Isso eu sempre vou bater nessa tecla, tá? Nós lemos até o 42, tá? Ou, na verdade, não, nós lemos até aqui, ó, a última leitura que nós fizemos foi até o 44, tá bom? Jesus falando que o Pai não enviar, não virá ele, né? Não atrair, não virá ele. E ele fala que ele vai ressuscitar no último dia. Então, se você não viu, veja o último vídeo e acompanhe comigo aí, tá bom? E aí Jesus vai dizer no 45, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprendem. Vamos lá, deixa eu ler com calma aqui. Está escrito nos profetas, tá? Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Se você olhar na sua Bíblia, pode ser, não vou dar certeza, tá? Que ela tem essa letrinha aqui, ó. E aqui na minha tá a letra C. E aí você vai lá no rodapé e vê aqui, ó, tá? Então, tem um versículo, Isaías 54:13, referenciando o que Jesus está dizendo. Porque ele diz, olha, está escrito nos profetas, tá? O que está escrito? Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Tá? Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Então veja que mais uma vez, Jesus ele está aqui trazendo algumas informações importantes para os judeus. Tá? Ele está ensinando algumas coisas importantes para os judeus. Primeira coisa é que ele está apontando para os profetas. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, ó. Por que Jesus ele aponta aqui para os profetas? Os judeus, eles consideravam os ensinamentos de Moisés, ou da lei, e dos profetas, tá? Então, a forma de Jesus conversar com os judeus era sempre apontando para aquilo que eles acreditavam. O ponto de contato eram as Escrituras, tá? Por isso que você vai ver logo mais adiante ele falando assim, olha, vocês julgam que nas Escrituras tem a vida eterna e são elas que testificam de mim. Na verdade, não é adiante. Deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, nós já lemos ou vamos ler isso aqui ainda, tá? Agora eu não vou lembrar. Acho que é o capítulo 4. Não lembro agora. Ou 5. É o 5, tá? O capítulo 5 fala sobre isso. Ou seja, vocês julgam nela até a vida eterna, são elas que testificam de mim. Então, a forma de Jesus trazer a conscientização dos judeus sobre a verdade de Deus é apontando para aquilo que eles creem. Aí eu vou te ensinar aqui uma coisa que você pode usar no seu dia a dia. Veja bem, você que está nesse vídeo, você acredita em quê? Nas Escrituras, certo? Qual é a forma de eu ensinar você, conversar com você, explicar para você as coisas? Através das Escrituras, tá bom? Então, você precisa ter essa humildade de sempre procurar o ponto de contato com as pessoas. Se uma pessoa ela não acredita nas Escrituras, você pode até pregá-la, mas você vai ter uma rejeição muito forte. Então, você precisa sempre usar o que eles acreditam para que você chegue até Jesus. Beleza? Fique atento a isso. Se a pessoa fala para você, ó, eu não acredito em Deus. Logo, você precisa saber o que essa pessoa acredita. Certo? E aí você, a partir desse ponto, você leva Deus para ela. Beleza? Tô te explicando isso porque não é simplesmente chegar para uma pessoa e falar, na Bíblia está escrito.
mas ela não acredita na Bíblia, certo? Então, você parte desse princípio. Se você vai corrigir alguém e ela acredita nas Escrituras, procure as Escrituras. Se você vai exortar alguém e ela acredita nas Escrituras, não procure métodos motivacionais, procure as Escrituras, tá bom? E aí, aqui ele fala que todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem, o Pai dele aprende e vem a mim, tá? Uma coisa que você precisa sempre ter em mente, aqui também no 45, é que o fato de serem ensinados por Deus significa então que todos que procuram as Escrituras, aprendem das Escrituras, ou aqueles que ouvem os profetas, ou que aprendem de Deus, precisam viver uma experiência pessoal com Deus, tá bom? Não abra mão disso. Ou seja, todos, por mais que Jesus fale que, olha, aqui você vai ver que ele fala assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Aí a pessoa pensa assim, então Deus é que vai pegar e vai fazer tudo. Não se engane. Ou seja, nós precisamos pessoalmente ter uma experiência com Deus. Não adianta você querer que tudo caia do céu e tudo simplesmente aconteça num passe de mágica. Você precisa orar a Deus falando, olha, eu quero aprender mais de ti. Eu quero aprender mais do Senhor. Tá bom? Então, todos que ouvem o Pai, dele aprendem e vêm a mim. Tá? Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu ao Pai. Ele está falando de quem? De Cristo, de Jesus. Então, ninguém viu ao Pai a não ser aquele que vem de Deus. Ou seja, lá em João capítulo 1 vai estar dizendo, olha, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, quem é que viu a Deus? A única pessoa que viu a Deus? Jesus. Tá? Então ele deixa isso bem claro. Isso é importante você saber. Por quê? Aqui, nesse ponto, quando ele fala vem de Deus, somente ele viu ao Pai, ele está falando de alguém que também se esvaziou. Estava com Deus e não tomou para si a glória, o direito de ser chamado de Deus. Ele se esvaziou, tá? Então, Jesus, ele deixa isso bem claro. Aqui ele vai dizer, então, eu asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. E uma coisa, aqui ele está dizendo, olha, talvez na sua Bíblia, em verdade te digo, que aquele que crê tem a vida eterna. Isso aqui é ponto, irmãos. Você só precisa, então, dizer para as pessoas, olha, você só precisa crer. É por isso que nós sempre pregamos, a salvação vem por meio da fé. Se você for lembrar, por exemplo, do surgimento da igreja protestante, ela é baseada num texto bem semelhante a esse, tá? Quem crê tem a vida eterna. Martinho Lutero, ele leu Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá pela fé. Romanos, capítulo 10, vai falar que aquele que crê com o coração e confessar com a boca está salvo. Então, seja, você tem aqui segurança. Ele está dizendo, olha, asseguro a vocês, em verdade eu digo a vocês, que aquele que crê tem a vida eterna. Aí eu te pergunto agora, você crê em Jesus? Se você crê, ele mesmo está te dando a resposta. Você tem a vida eterna. E o que é a vida eterna? Você já vive em Deus, a sua vida já começou aqui. Não precisa você esperar morrer para depois ressuscitar e viver a vida eterna. Desfrute da vida eterna hoje, a partir de hoje. Se eu não me engano, é João capítulo 5. João capítulo 5, isso mesmo, diz, olha, aquele que crê não verá a morte, mas passou da morte para a vida. Ou seja, nós não temos mais medo da morte porque nós já temos a vida eterna. E essa vida eterna ninguém pode tirar de nós. Correto? Então, hoje, se você precisa de uma palavra de Deus, você precisa dizer, olha, eu tenho a vida eterna. Ele já me deu, tá? Aí aqui ele vai dizer novamente, lembrando que o assunto é pão, eu sou o pão da vida. Jesus é o quê? Eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento, eu sou o suprimento, eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram do maná do deserto, mas
morreram. Veja o que Jesus está tratando aqui. Porque a referência deles aqui acima, a conversa aqui acima é que os antepassados dele comeram o maná no deserto. Mas Jesus está dizendo, eles morreram. Todavia aqui está o pão que desce de onde? Do céu, para que não morra quem dele comer. Forte, hein? Isso é forte. Porque aqui Jesus está falando assim, olha, sabe, vocês têm tanto orgulho de dizer que comeram, né? Os seus antepassados comeram do maná que estava no deserto, mas eles morreram. Ou seja, eles tiveram o suprimento para aquele tempo. Todavia que está o pão que desce do céu, para que quem dele, para que não morra quem dele comer, tá? Então veja, Jesus está dizendo, eu sou um alimento, o pão verdadeiro. Aqui em cima ele fala, né? Eu sou o pão verdadeiro. Aqui, olha, aqui acima, aqui, ó, deu o pão do céu, na verdade, não foi Moisés que deu a vocês, tal, desceu, aqui, ó, aqui ele diz, olha, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão dos céus. E aqui ele diz mais uma vez, eu sou o pão vivo que desce dos céus, tá? Todavia está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desce do céu. E ele está dizendo, eu sou. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne e eu darei pela vida do mundo. Vou ler só até aqui. E aí você sempre precisa entender, olha, Jesus está falando aqui então que o pão é a carne dele. E eu vou dar pelo mundo. Eu sou o pão que desce dos céus. Isso aqui, para os judeus, vai ser uma discussão tremenda. Por quê? Primeiro, Jesus falar que é o pão que desce do céu, tá? Segundo, Jesus dizer, para poder ele dizer que algo como, este pão é minha carne, tá? Este pão é minha carne. Aqui é uma discussão tremenda, porque parecia canibalismo, né? Como a minha carne, né? Bebam do meu sangue. Vai ter um momento que Jesus vai falar, comer da minha carne, beber do meu sangue. Aí é o ponto ápice da discussão, porque é impensável se comer carne de alguém ou beber sangue de alguém. E então os judeus vão ficar agitados contra Jesus por causa disso. Mas aquele que tem a fé em Deus sabe do que ele está falando, tá bom? Nós vamos falar sobre isso, mas se eu pudesse aqui então hoje, dentro desses poucos minutos que nós estamos aqui, tirar alguns aprendizados, eu falaria para você o seguinte, tá? Então, primeira coisa, quer conversar com alguém? Vá no ponto em que ele acredita. Comece por essa conversa. Segunda coisa, você precisa viver experiências com Deus. Sem experiência não dá para viver. E quando eu falo experiência, não é aquelas experiências místicas que as pessoas ficam procurando, mas é realmente falar, Deus, eu quero viver para o Senhor. Eu quero ser usado para orar por alguém. Eu quero saber o que é a salvação. Eu quero saber o que é cura. Eu quero saber o que é andar no Espírito. Eu quero viver experiências com o Senhor. Eu quero ver a provisão do Senhor. Aí sim, você vai viver experiências com Deus, tá bom? Então, procure ser ensinado por Deus, tá bom? Procure aprender de Deus, olhar os exemplos de Jesus, tá ok? Então, ou seja, eu preciso olhar para os exemplos de Jesus. O que Jesus fazia que eu não faço hoje? Eu preciso fazer, aprender dele. Outra coisa, se eu, aqui nesse momento, eu preciso lembrar que eu tenho o quê? A vida eterna. Gente, se nós lembrássemos disso diariamente, nós não cairíamos em pecado. Se nós lembrássemos disso constantemente, nós não cairíamos em pecado. O problema é que nós esquecemos que nós temos a vida eterna. Nós não podemos esquecer isso aqui, ó. Lembre todos os dias, eu tenho a vida eterna. Para que você não viva como um mundano, como quem tem a vida terrena. Jesus é o pão da vida, tá bom? Ou seja, as pessoas, você pode ver aqui outra coisa, olha, as pessoas podem até comer do bom e do melhor nesse mundo, mas elas morrem.
Só vive quem comer do verdadeiro pão, o pão que desce do céu. As pessoas podem comer do bom e do melhor nesse mundo, mas elas morrem. Só vive eternamente quem come do pão que desceu do céu. E Jesus disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. Tá vendo que esse período de devocional ele é salvador, libertador para a sua vida? Se você chegou até aqui, deixe um comentário, deixe um alô aí, dizendo: olha, eu cheguei até aqui. Poderosa essa palavra, tá bom? Que Deus ajude você nesse dia, que Deus ele te cubra de graça e que você possa aplicar as palavras que aqui estão sendo ditas. Deus te abençoe. Tchau, tchau.